Pai do Senhor, meus irmãos, estamos de volta aqui com o nosso programa aqui, os Filhos da Promessa, no YouTube, Filhos da Promessa 2025. Mais uma vez, nós viemos com um debate, uma conversa entre amigos sobre um tema bastante importante, curioso, que nós vamos conversar hoje. Vai tirar muita dúvida. Você do YouTube que vem se conectando no canal, mandando mensagem, quero agradecer a vocês que mandaram mensagem. Vocês que curtiram também no YouTube, você também no Instagram, a gente agradece também vocês que curtem, nas enquetes também, viu? Deus abençoe. Agora eu vou pedir um favorzinho a vocês. Compartilha no Instagram, compartilha no YouTube, vai lá no TikTok também, dá essa força, dá essa moral pra gente. E vidas estão dando testemunho lá no YouTube. Vai lá, comenta também, nos ajuda. Vamos hoje conversar um tema bastante polêmico entre também as religiões. Talvez você também é de uma religião diferente, está assistindo esse vídeo, comenta o que você pode saber sobre isso, qual a sua dúvida, porque hoje o tema é bastante polêmico. Sabe qual é? Os mortos já estão em Cristo ou não? Estão dormindo ainda? O que é que você acha? Estamos aqui com esses dois palestrantes, dois sábios da palavra de Deus, meu irmão Diácono Átila e meu irmão presbítero Paulo. Pai do Senhor, meus amados. Glória a Deus, vamos aqui conversar sobre esse tema. Eu vou dar uma primeira saudação aqui para o meu irmão Átila, o que é que ele acha sobre isso, e depois vou passar para o meu irmão presbítero Paulo, o que é que ele acha, já para a gente também começar com o tema, amém? Diácono Átila. A paz do Senhor, mais uma vez aqui com os meus irmãos, um coração ciente de alegria por fazer parte desse momento, desse povo, né, de chegar até você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, que está interagindo nos comentários, Tem né? muitos. Você é importante, né? Você é valioso no reino e você sim faz parte dessa família, a família dos filhos da promessa. Em relação ao tema, é um tema bem complexo, porque existem vários pensamentos, várias linhas. Se formos pela perspectiva adventista, estaremos dormindo, à espera de um chamado, de um despertador, de um despertar, sabe-se lá quando. Se formos pela perspectiva católica romana, estaremos num lugar paralelo entre o céu e o conhecido inferno, meio ali, né? Pelejando com nossas forças, né? Dando o mérito àquele que se esforça para conquistar essa salvação, para se limpar, para se purificar. o famoso purgatório, né? Eles dão o nome de purgatório. Se formos pela perspectiva do ateu, morreu, acabou. Se for pela perspectiva dos testemunhas de Jeová, os famosos TJs, se você é um pecador imundo e inútil, coisa que eles não são, você vai ser aniquilado, né? Deus do terceiro céu, como o meu irmão Paulo gosta de dizer, vai pegar o raio na sua destra poderosa e vai lançar em cima desse pecador. Aí. E ali aniquilou, não é? A palavra lá, o termo grego é anihil, né? Ou seja, escafedeu-se, acabou, aniquilado, já era. Então você não tem uma perspectiva alicerçada nas Escrituras. As Escrituras vai falar, sim, tanto para onde o corpo, a matéria vai, como o espírito, a parte que é valiosa, vai. Então são dois caminhos, os dois são diferentes. O homem, como a matéria, como diz Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12, se não me falha a memória, o pó volta para o pó. 7.
O pó volta para o pó e o espírito para Deus. Então, temos que separar bem esses dois momentos, depois do que a gente conhece de morte, porque ainda tem outros episódios, não é? A Bíblia vai tratar da segunda morte, a Bíblia vai tratar de lugares de trevas, de densas trevas, aonde, porque vamos ter bodes e ovelhas, como diz Mateus 25, vamos ter justos e injustos, vamos ter aqueles que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. Então, a Bíblia é muito clara e sempre para dividir esses aspectos, mas eu quero iniciar com a certeza que o apóstolo Paulo tinha ao findar da carreira daquele homem, de qualquer crente em Jesus, sincero, honesto, cumpridor, seguidor, discípulo, apaixonado por ele. Então Paulo dizia em Filipenses 1:23, ele é claro, ele diz que para aquele homem o viver é Cristo. Então, enquanto vida, só existia graça, só existia prazer, só existe, me foge a palavra, só existe sentido se for em Cristo. Há pouco estávamos discutindo sobre isso. Então, para Paulo, um dia longe é o que Davi descreve bem, não é? Um segundo próximo de Deus vale muito mais do que 1.000.000 de anos longe dele. E então, Paulo está descrevendo isso com outras palavras. Ele diz que para ele viver é Cristo, o viver só tem sentido com Cristo. Porém, a certeza, a fé daquele, o conhecimento daquele homem era tamanho, ele sabia tanto para onde ele ia, que ele morria lucro, né? Que tem sentido se for para Cristo. Longe dele, zero. Porém, morrer é pensar por esse texto, você pede que muitas culturas, vou um pouco mais do tempo, muitas culturas, os homens tentam fugir desse momento da morte. Você pega os egípcios, eles mumificavam, ou seja, eles tratavam o corpo. A gente fala assim, para preservar o corpo a ponto de que a fé deles é que depois que passassem pelo tribunal, que é o tribunal de Osíris, não vem o caso falar sobre isso, eles voltariam, a alma volta, o espírito procuraria aquele corpo, por isso que eles tinham que conservar o corpo. A alma procuraria o corpo de volta. Os espíritas, eles teimam em dizer reencarnação. Então, o amor por esse lugar, por essa vida, por esse mundo, por essa terra, é tamanho. Os homens que fabuloso na esperança. Eles são certezas que existe oportunidade. Isso não é verdade. Porque o que é a oportunidade? Vivemos agora a única oportunidade, porque enquanto vida, há esperança. Se me fala em memória, acho que é os espíritos, né, que se comunicam com os mortos, né? Sim. Como espírito. Nós vemos muitas páginas sobre questão se os mortos estão com Cristo ou não, né? Tem algumas dúvidas de pessoas que estudam dizendo que o ladrão da cruz não está com Cristo, está no paraíso, mas não está com Deus, né? Aí já a pessoa diz que ele está dormindo. Quer saber do nosso irmão presbítero Paulo, o que é que ele acha? Está ou não está com Cristo? Tira essa dúvida aí. A paz do Senhor, meus amados irmãos. O ladrão da cruz, ele diz que quando ele se arrepende, conheço Deus como Salvador e conhece ele é o caminho da vida no momento, não reconhece
graças do Senhor Jesus, muitos meses essa maravilhosa, mas na forma que o homem está, né? Você está indo e um dia você vai se levantar. E o ladrão da cruz acreditou e o próprio Senhor diz: hoje mesmo traz comigo no paraíso. Mas antes de falar, eu quero dar aqui só um versículo. E ele passa bíblica, irmãos, no livro de Salmos, versículo 15. Mas é uma passagem que muita gente não vai gostar de, principalmente essa geração de hoje em dia, a qual vai dizer: preciosa é a vista do Senhor. O que é preciosa a vista do Senhor? A morte dos seus santos. Eu queria deixar essa passagem para você refletir na sua casa. Mas o assunto aqui é outro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeça como os demais, que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo está falando para um povo que eles não ficar tristes acerca das pessoas que dormem. Morreram, né? Exatamente. Ele usou a palavra dormir para não se expressar de uma forma tão dura. Fulano está morto. Imagina só você estar na sua casa e alguém chega para você assim: ei, teu filho mais novo, né? Acabou de morrer. Ele vai chegar não vai chegar de uma forma tão dura. Vai dar uma notícia de uma forma mais branda para você ter noção do que está acontecendo. Aqui o apóstolo Paulo usou a forma de dormir. Ele diz mais, mas só que a pessoa não está dormindo não, viu? Porque se sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também em Jesus dorme, Deus torna a prazer com ele. O que Cristo pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, a vida do Senhor, não precederam os que estão. Por mesmo Senhor, o céu com o marido, com o arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim seremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja do Senhor Jesus, irmão, é uma igreja que precisa pois sabemos que um dia o Senhor volta, mas um dia ele vai voltar. Vai voltar nas nuvens. Quando ele voltar novamente, a igreja, o arrebatamento da igreja, vai ter os que estão em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os demais, para ver que não graça, que não fez uma Jesus Cristo. Eu queria passar aqui a fala para o nosso irmão Diácono Átila. É uma passagem bastante intrigante, né? Porque aí é uma passagem que fala que os estão dormindo. Aí no arrebatamento é que eles vão acordar e vão se encontrar com Cristo. Né? Pois é, mas aí está, você percebe que a palavra dormir, como vocês acabaram de dizer, se trata do corpo físico. É. Certo? Enquanto o corpo físico, a matéria, ela está descansando no tártaro, na sepultura. Não é o espírito. Ele está ali se decompondo. E quando o texto é claro, primeiro, esse texto eu quero colocar outro, e aí a gente vai dizer, o irmão meu, ele abre uma esperança. Não que julga, não né? sejam ignorantes quanto a esperança. Ou seja, que isso é esperança. Paulo, de Filipe, capítulo 1, de novo, 23, ele diz, sinto-me conclamando, pedindo, orando pelos santos. Ou seja,
está vivo como partir. Desejo partir e estar com Cristo, o que é definitivamente melhor. O bom não é estar vivo. É importante que o crente saiba disso. Bom não é esse momento, o que a gente acha que é vida. Isso não é bom. Não está com Cristo. Segundo, o que o irmão acabou de ler diz respeito à matéria. E perceba que o canto diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Não é ressuscitar a palavra. Os mortos se levantarão primeiro, virão primeiro. O que ele está dizendo? Cada partícula, cada molécula, as larvas, os bichos, Apocalipse capítulo 20 vai dizer que o mar vai devolver os seus mortos. Sabe? Do Titanic, que foi devorado pelos peixes, tubarões, vai ser tudo recrutado de volta. Quando vós, arcanjos, aquelas partículas serão requeridas novamente e vão se juntar, aquele corpo voltará. Perceba que Daniel 12 diz que nós seremos transformados. E então está falando do corpo material, da carne. E o assunto é espiritual. Aonde essa alma vai? Aonde essa alma vai estar? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Estamos certos de que se a nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos, olha só, temos, isso aqui foi destruído, temos parte de Deus, um edifício, uma casa eterna, céu, não por mãos humanas. Capítulo 14, João, o Senhor não garante que tem que subir aos céus. Para quê? Vos preparar uma morada, uma habitação. O homem, quando morre, ele está confirmando aqui, João, em Coríntios, o que Eclesiastes está falando, capítulo 7, não foi? Não, o Espírito volta para Deus. O Espírito voltando para Deus, ele tem uma morada. Ele não precisa mais disso aqui. Porém, Deus o construiu. Capítulo 14, Evangelho de João, diz que tem uma morada. Capítulo 2, capítulo 5, que de Deus querendo habitação, não construída por mão humana. Eu dizia assim, estão os mortos ali, né? Estão dormindo, claro. Beleza, se eles estão dormindo ali, a Bíblia diz que vai subir o corpo vai se jogar para o céu. Onde o Espírito vai se encontrar também? O Espírito está numa morada, foi o texto que você acabou de ler. Porém, mas não com Cristo. Quem é no céu? É Cristo. Mas claro, o Espírito está com Cristo? Presta atenção, vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena de terra, habitação temporária em que vivemos destruída, ou seja, da parte de Deus, da parte de Deus, Deus já preparou a casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ver se é o 15. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 2. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Aí pronto. Aí ele parte lá para o 24. E ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Não, isso aqui é milênio. O pastor de 19, se é somente e temos esperança, somos de todos os homens o mais dignos de paixão. Em outras palavras, de miseráveis. Espera Cristo apenas aqui. Somos miseráveis. No verso 42, presta atenção, no mesmo Coríntios, capítulo 15, no verso 42, ele diz a segunda frase: assim será como a ressurreição dos mortos. Presta atenção, a ressurreição dos mortos será assim: o corpo que é semeado, quer dizer que esse corpo aqui foi semeado aonde? No ventre da minha mãe, pelo meu pai. Essa matéria foi semeada pelo meu pai no ventre da minha mãe. Ele está dizendo, assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ou seja, morrerá, vai morrer. Perecível. E ressuscita. Semeado em desonra e ressuscita. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim, o primeiro tornou-se vivente. O último Adão, espírito vivificante. O que o Senhor está querendo dizer? Que quando aconteceu o que o irmão Paulo leu em Tessalonicenses, ele está dizendo que o morto vai suscitar, as partículas vão tocar da terra do arcanjo, a mesma coisa que aconteceu. Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. Um chamado, então. Isso é a cabeça de Deus. Isso é a voz do marido e do arcanjo. É Lázaro, sai fora. E as partículas se juntando. O que era morto agora está subindo. O Espírito está descendo de volta. Eles vão se encontrar. E agora vão ser feitos. Se lembra que o texto acabou de dizer, o que era perecível agora passa a ser imperecível. O que é que Daniel fala a respeito disso? Daniel, capítulo 12. Vamos lá. Daniel, capítulo 12. Já Paulo vai dar a instrução direita. Temos que abrir a Bíblia. Não é o que eu acho. Daniel, capítulo 12, a partir do verso 2. Isso aqui, uma parte dele é depois do milênio. Quem capítulo mas 12, 2 de bons que no pó da terra acordarão. Ele vai dizer, uns outros vergonha eterna. Acordarão para a vergonha eterna, para o desprezo eterno, aqueles que são sábios, ou seja, que em Cristo, o que é que o texto está dizendo? Reluzirão.
brilharão. Serão uma estrela, uma lâmpada. Deixa Tem só gente concluir. Reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas não era, na época de Daniel, permitido ele falar isso. Então, os que morrem em Cristo estão por Deus. Tem muita gente que não tem essa manhã. Vocês morrer Cristo, certa vez Jesus não vale a memória agora. Ele diz: não se preocupais com aquele que possa tirar a tua vida. Se preocupai com aquele que tanto pode tirar a tua vida, como lançar um lago de fogo. Ele está dizendo que aqueles que se preocupam em cumprir as Escrituras, em cumprir o que está no Evangelho que escreveu João, no capítulo 14, a partir do verso 22, se não me falha a memória, ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele está dizendo: cumpre os meus mandamentos, vive para mim. Esse, quando morre essa primeira morte, morreu com Cristo. Esse está guardado. Viveu cumprindo o mandamento. Viveu para Cristo. Viveu em separou para Cristo. Se separou para Cristo. Isso é morrer para Cristo. E uma vez você cumpriu isso, você vai dar a viva, a luz brilhante, assim como você acabou de dizer, certo? Porém, como eu lhe disse, isso é para o milênio. Por quê? Porque só no milênio os que morreram sem Cristo, só no milênio, depois do milênio, depois do milênio, os que morreram sem Cristo, longe de Cristo, todos os ateus, todos os assassinos, os patricitas, os matricitas, os mentirosos, os feiticeiros, aqueles que morreram distante de Cristo, sem cumprir a vontade de Cristo, eles, depois do milênio, eles ressuscitarão. Para que, como diz Daniel, para a vergonha eterna. Isso está em Apocalipse 20, a partir do 11. É importante dar referência. Eu não quero ficar só nas minhas palavras. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11, do milênio. O que vai acontecer após os 1000 anos. Tão falso. No verso 11, depois vi um grande trono branco. Apocalipse vai tratar de tronos, vai tratar da tribulação de Cristo. O tribunal de Cristo, que são eles vão agora receber galardões. Não é de punição, é para ser galardoado. Para receber, Paulo diz, quando escreve Timóteo, antes da sua decapitação, cumpriu a carreira, guardou a fé. O que é que ele diz? E agora vou para a coroa que a mim foi proposta, a coroa da vida eterna. Isso é um galardão. Isso vão receber os que morreram em Cristo, certo? Porém, o tribunal que está sendo falado aqui em Apocalipse 20, verso 11, é o tribunal branco. O tribunal branco é um julgamento dos pecadores. Depois vi um grande trono branco, e aquele nele estava sentado. Fugiram da presença e não se encontrou um lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Isso, eu estou no verso 2. Em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava mostrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte foi lançada no lago do fogo. É uma morte cujos não foram julgados da vida, foram lançados no
Perceba que os que morreram em Cristo regozijam, semelham até estrelas reluzentes, porém morreram longe de Cristo, e depois do julgamento triunfante, eles não do lado Dizer que o livro do Apocalipse, eles tiveram contra o trono de Cristo para ser julgados. antes do julgamento, esses que já estavam com Cristo, mas depois que teve um O encontro livro com de Deus, Lucas é muito claro quando ele vai falar de Lázaro e o rico. sabe, Como vocês pensaram sobre o lado de O Lázaro e o rico é uma situação formidável. Não fala aquilo aconteceu. porque não é um encontro, É né? um texto escatológico. É um texto, Jesus, através do apóstolo Lucas, está apontando para algo que ainda vai acontecer. Eles vão se os outros Materiais humanos. ninguém que dava as gatas que até os cães lambiam suas feridas, mas ali aquilo que